Meu nome é Elisângela Bravin. Muitas pessoas me conhecem aqui no sul do estado, na cidade de Cachoeiro Itapemirim, como Elis Bravin. Trabalhei muito tempo aqui na TV local de Cachoeiro. E há 3 meses atrás eu venci um câncer. Ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. E é muito difícil, assim, quando a gente passa por esse problema e quando a gente recebe o diagnóstico que a gente está com essa doença. E quando chegou em final de abril desse ano, através de um exame do preventivo, a médica disse para mim que eu estava com células malignas. Liguei para minha então ginecologista, mandei o resultado do exame para ela e ela falou para mim: Elisângela, vem no meu consultório logo. E eu estava com uma viagem marcada para comemorar o aniversário da minha filha e eu tive que desmarcar tudo. E para falar a verdade, eu nem sei como que passaram esses 3 meses, porque foi vários exames. E aí logo depois desse resultado e dessa ida na ginecologista, ela me pediu que fizesse um outro exame. E eu fiz um exame mais detalhado, que é a coloscopia. E nesse exame acusou que eu estava com câncer no colo do útero. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Os meus resultados já vinham mostrando alterações. E a médica que eu estava indo, ela não viu isso, ela não sei se foi descuido, não sei o que aconteceu. Eu só sei que quando você tem nível 3 de Papa Nicolau, e se com 3 anos você não é tratado, vira um câncer. E foi exatamente o que aconteceu comigo. A parte mais difícil de tudo foi contar para minha mãe. Porque eu falei, gente, eu vou levar uma preocupação para minha mãe. E eu conversei com a minha mãe. Graças a Deus, minha mãe tem muita fé, minha família toda tem muita fé. E minha mãe não se abalou. Eu acho que eu ver que a minha mãe não tinha se abalado, foi onde eu encontrei forças. E nessa consulta que eu fui com a médica, que ela disse que eu estava com câncer no colo do útero, eu não esqueço o que ela disse pra mim. Ela disse: Elisângela, essa doença, o que agrava ela é o emocional. Então não tenta se abalar. Eu sempre fui uma pessoa, as pessoas que me conhecem sabem, eu sempre fui uma pessoa alta astral, sempre fui uma pessoa alegre, uma pessoa de muita fé. E foi assim também que eu encarei todo esse desafio. Não deixei de ir para a academia, que é uma coisa que eu gosto, não deixei de participar das corridas e não deixei principalmente de buscar Deus. Eu frequento o grupo de oração da Dona Heloísa todas as quartas-feiras aqui em Cachoeiro e também faço acompanhamento com a direção espiritual lá na Vila Rica. E isso foi a minha base. O remédio do câncer é a fé. Eu fiz uma cirurgia porque no exame acusava que até então meu câncer estava no início. Fiz uma cirurgia, retirei o colo do útero. E aí eu acreditava, porque eu ia para o grupo de oração e as pessoas falavam: pede que Deus vai te curar. E eu pedia: Senhor, me cura. Eu tenho uma filha, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso trabalhar. E aí, 15 dias depois que eu fiz essa primeira cirurgia, veio o resultado da biópsia. E minha irmã, também uma mulher de muita fé, dias antes de sair o resultado, ela me ligou e falou assim: quando o resultado sair, eu preciso de ir no médico com você. Eu falei: não, mas não precisa, não vai dar mais nada. Ela falou: não, eu quero ir com você, eu preciso te acompanhar. E o resultado saiu e eu fui para o médico muito confiante, porque muitas vezes o tempo da gente não é o tempo de Deus. Eu fui para o médico e lá, quando ele abriu o resultado,
ele disse para mim que eu ainda continuava com câncer. Quando eu recebi a notícia da doença da Liz, que ela me ligou para falar que de fato ela estava com câncer, eu chorei no primeiro momento, mas ao mesmo tempo eu senti uma força interior muito grande que Deus colocava dentro do meu coração e me dizia que naquele momento eu devia me sentir assim porque eu fazia parte de tudo aquilo, de todo o contexto daquela situação. No primeiro momento eu chorei, depois que eu terminei a ligação, mas ao mesmo tempo eu estava sentindo uma força interior muito grande que Deus colocava no meu coração. E eu sentia que era porque eu fazia parte daquele momento. E Deus foi a base de tudo, para tudo que ela passou. Liz, eu queria te dizer que foi importante para mim fazer parte desse momento da sua vida. Eu aprendi muito e que eu te agradeço por ter me dado essa oportunidade. Ela é uma pessoa que me impulsiona. Eu desejo que ela seja grande. Poucas pessoas são assim, né, que estão com a gente para agregar valor. E apesar de toda essa situação que ela viveu, que ela vivenciou, ela nos mostrou que como nós somos pequenos, né, que a gente pode enfrentar um problema, seguir em frente e mudar a realidade. Liz, eu tô aqui para falar para você que você é uma pessoa especial, uma pessoa que Deus tem vários planos na sua vida e que você possa continuar essa pessoa amiga, sincera, de todas as horas. Deus vai fazer muito mais do que você pode imaginar. Naquele momento eu não aceitei. Eu disse por quê? Eu saí dali daquela consulta muito revoltada. E eu confesso pra você, eu briguei com Deus. Briguei. Durante 2 dias após aquela consulta, os meus amigos me ligavam, falavam de Deus comigo. E eu falava, que Deus é esse? Que Deus é esse que permite passar por tudo isso? E me falaram que eu tinha que estar na caminhada. E eu só perguntava por que naquele momento e não pra quê. Os 2 dias se passaram, que eu fui pra direção espiritual. Lá eu rezei com eles e meu coração foi se acalmando. E aí eu comecei a entender o que é ter fé. Ter fé é você confiar. E naquele momento eu passei a confiar em Deus. Confiava em Deus. E eu dizia, Senhor, essa cirurgia mesmo que eu tenho que fazer? E meio que eu parei de dar importância para a doença. Fui viver minha vida. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de... E mais uma vez Deus, preocupado comigo, colocou uma amiga minha muito perto de mim, a Alessandra, que chegou perto de mim um dia e falou assim, Liz, eu preciso te levar em Vitória, na médica que cuidou do papai, na oncologista que cuidou do papai. E eu fui. Quando eu cheguei lá, eu fui entender a gravidade do problema que estava comigo. E meu problema era tão sério que a médica disse para mim o seguinte, você vai fazer a cirurgia, mas eu não descarto de fazer quimioterapia e radioterapia em você.
Porque esse tipo que deu em você é o tipo que pode espalhar para o corpo todo. Eu, por ter passado por isso na minha família, eu me senti assim, meio que responsável em estar ajudando de alguma forma, e eu acredito que isso foi importante para ela, porque ela teve uma visão maior, né, da gravidade do problema dela e ampliou os horizontes. E em cima disso, eu acho que assim, ela também foi, como o meu pai que teve um problema, foi uma lição para mim. A Liz também foi uma lição de força, de coragem, de determinação em cima de lutar, de acreditar, de ter fé. Então eu acho assim que realmente ela é um exemplo para mim, para muitas mulheres. E durante muitas vezes eu, na casa dela, conversando com ela, eu saía de lá assim, surpresa da forma como ela enfrentou, da forma como ela encarou tudo isso, de um lado com muita fé, muito positiva. Eu acho que essa vitória, essa cura veio exatamente em cima disso, dessa fé dela em Deus. Então, para mim, é um grande exemplo. E uma grande amiga, uma pessoa querida e merecedora de toda essa vitória. Continuei fazendo a minha vida, continuei trabalhando e marquei a minha cirurgia. Dias antes de eu fazer a minha cirurgia, eu tive a resposta de Deus que a cirurgia que eu iria fazer iria ser minha cura, porque Deus estaria me limpando. O médico iria me limpar, porque Deus já tinha feito a cura, só que era necessário fazer a limpeza. E eu fui para o centro cirúrgico e eu operei, fiz a esterectomia total, mandei tudo de novo para biópsia. Depois de 20 dias da cirurgia, eu tive o resultado da minha cura. E aí, quando eu tive aquele resultado da minha cura, que eu não tinha mais nada, eu comecei a entender por que eu tinha passado por aquilo tudo. Hoje eu me amo, hoje eu tenho certeza do amor de Deus por mim, e foi por isso, na certeza desse amor, que eu decidi fazer esse documentário, contar para vocês, dividir para vocês a minha história. Eu venci o câncer com fé, confiança e, acima de tudo, com um alto astral e bom humor. Coração valente, você não pode parar. Eu conheço a Liz tem uns 7 anos, mais ou menos. Trabalho com ela há uns 7 anos e nesse período a gente começou a trabalhar mais próximo. Eu comecei a trabalhar com ela na agência dela e um dia o Luciano, um amigo nosso, veio e falou o que estava acontecendo. Nós próximos estávamos mais preocupados com ela e ela trabalhando, sorrindo, vivendo da mesma maneira que ela sempre viveu. Então, assim, a grande cura que eu acho que ela teve foi a maneira com que ela lidou com a situação. Então, ela continuou vivendo normalmente e, assim, a gente de fora estava mais preocupado do que ela mesma. É um exemplo pra gente, né, de tudo que aconteceu, e a gente pode ver que a gente é muito pequeno perante alguns problemas, algumas coisas que Deus permite que aconteçam com a gente. Então, é um exemplo pra gente seguir. Estou muito feliz trabalhando com ela. Espero que essa parceria continue por muito tempo. Eu conheci Liz Bravin quando eu entrei na Record News. Ela que me convidou para trabalhar lá. E desde então eu vim prestando vários serviços para ela, para a agência dela. E fiquei muito triste com uma notícia que eu recebi há uns meses atrás. Mas eu fiquei triste, ela não. Ela já tinha superado mesmo antes de passar por isso. E foi assim o tempo todo. Ela se apegou a Deus, entendeu? Levou
tudo na maior. Com 2 dias de cirurgia, ela já estava andando, já estava indo em evento. Então eu só tenho a dizer que Liz Bravin é um exemplo a ser seguido. Liz, tudo de bom para você. Que Deus te abençoe cada vez mais nessa vida. É que ela é uma pessoa muito vitoriosa, mesmo com todas as dificuldades que ela passou nesse processo desses 3 meses. Ela nunca perdeu a fé, nunca perdeu a esperança, nunca deixou de viver o que ela gosta de viver. Hoje ela é um exemplo de pessoa para várias amigas dela que estão ao redor. E é isso que eu desejo para ela, muita paz, muita saúde, que ela continue essa pessoa maravilhosa com todo o esforço que ela tem. Mamãe, eu te amo per tempo. Jesus, seja exaltado, Senhor. Jesus, Seja qual for o seu problema, entregue para Deus. Ele é a única pessoa que pode ajudar você, assim como Ele me ajudou.